Olá, bom dia a todos alunos e alunas. Começando as aulas de Contemporânea 2, agora com aulas novas, inéditas. Eu resolvi aproveitar o material que eu tinha gravado no início deste ano. Eram aulas que foram gravadas, mas de maneira equivocada, houve um equívoco, porque eu me enganei, pensei que estávamos em Contemporânea 2 e, na verdade, era Contemporânea 1. Então, por isso que eu pedi para que vocês acompanhassem esse material que estava lá, e que foi, no primeiro semestre, desconsiderado. Então, agora, no segundo semestre, seria importante reaproveitá-lo. E então agora nós começamos aulas inéditas. Nós tivemos um feriado há 2 semanas atrás e tivemos o evento na semana passada, primeira semana internacional de História e 9ª semana de Ciências Humanas. E então espero que vocês, né, tenham aproveitado o evento. Eu vi que alguns de vocês estavam ali na equipe que ajudou a organização e tudo mais, a equipe de monitores, né? Acho que foi muito exitoso para todos nós, foi realmente uma semana vitoriosa, porque tivemos aí mais de 1.000 inscritos, né? E parabéns aos envolvidos, a professora Ari, a professora Silvana, e entre outros professores, a professora Eliane esteve engajada também. E aí, então, quer dizer, os alunos, sobretudo, enfim. Então, passada essa semana, tem um evento que eu vou participar na sexta-feira, um evento que reúne o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDESF, e a Universidade de Salamanca e a Universidade de Coimbra. Universidade de Salamanca na Espanha e a Universidade de Coimbra em Portugal. É uma conferência internacional e eu estarei participando por conta do lançamento deste livro, do qual, lançado recentemente, do qual eu tenho um capítulo. Não, meu capítulo é As Relações Brasil e Peru. Cadê aqui? Aqui, as relações entre Brasil e Peru no âmbito da integração, segurança e desenvolvimento. Então, por conta do lançamento deste livro, que tem o professor da universidade, que é o Juan Santos Vara, professor da Universidade de Salamanca, e aqui tem a professora Daniela Nascimento, da Universidade de Coimbra, e professores aqui da Universidade da Baixa Califórnia, né, Baixa Califórnia. É uma publicação que tem professores de várias universidades do mundo. Então, eu estou aqui, ó. Aqui tem meu nome, vocês podem ver aqui. Então, foi uma grande satisfação mesmo, poder ter publicado, e que é o segundo, né? No ano passado eu fui lá em Coimbra e lancei uma versão anterior. Neste semestre eu lancei também um outro livro mas não, o livro não é meu, o livro está sob a minha coordenação,
este livro aqui, ó. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Aqui. Esse daqui. O caso Brasil e Peru, a integração sul-americana, o caso de Brasil e Peru, que é um livro que tem vários também capítulos, né? Eu contribuo com 2 capítulos aqui, que é a Administração Pedro Pablo Kuczynski, Samuel de Jesus o Organizador, e aí tem um artigo sobre a integração bioceânica, a religiosidade num intelectual peruano muito importante, José Carlos Mariátegui, fala sobre a rodovia interoceânica, um dos outros artigos, capítulos, né, do Carlos Prado Filho, Isabel Cristina com o Sistema de Vigilância da Amazônia, uma retrospectiva histórica, a geopolítica da água, as cooperações entre Brasil e Peru, a expansão nociva do empresariado brasileiro. Eu vou colocar no Meet aqui uma espécie de uma live que eu fiz, onde eu falo sobre este livro aqui, tá bom? Eu gostaria também o seguinte, que vocês... Então, 2 lançamentos desse ano, né? 2 lançamentos que tem a minha participação. Esse sobre a minha organização e esse eu tenho um capítulo. Né? Um livrão tem 400 páginas, esse daqui já tem 200. Muito bem. Editora IDESF e editora UFMS. Né? Bom, e tem um que vai ser lançado também em breve. Tem um que vai ser lançado muitíssimo em breve. Bom, então, retomando a aula, né, já estamos aí, nossa, já 9h10 agora da manhã, horário do Mato Grosso do Sul. Então, vamos começando a nossa aula. Muito bem. Eric Hobsbawm, continuamos um livrão, um calhamaço, que é A Era dos Extremos. Na aula que eu gravei e que eu enviei para vocês, a última sobre Eric Hobsbawm, eu expliquei mais e narrei passagens do livro, e o que é importante também a partir da minha leitura, mas nesta aula eu gostaria de ficar mais concentrado no texto. Inclusive, essa aula vai envolver leituras do texto, Guerra Fria, capítulo, né? Guerra Fria, de A Era dos Extremos. Guerra Fria está aqui, ó, deixa eu ver. Guerra Fria está na página... Duro que essa edição aqui não tem página, vocês vão encontrar aí a parte 8, Guerra Fria. Né? Bom, o que foi a Guerra Fria, basicamente? A Guerra Fria foi um momento, no período pós-Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos e União Soviética saíram fortalecidos deste embate. Muito bem. Estou vendo aqui uma imagem, como é que ficou. Bom dia. Aqui. Muito bem. Desculpem. Então, no período após a Segunda Guerra Mundial, 2 nações saíram fortalecidas da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945,
que envolveu a Alemanha, Itália e Japão de um lado, o eixo, e os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e, sobretudo, a União Soviética. A Segunda Guerra Mundial marca o declínio do Império Britânico e marca a ascensão de Estados Unidos e União Soviética. Então, é preciso que vocês compreendam. E isto, vejam, o pós-Segunda Guerra Mundial irá definir a política até do final do século XX, porque a segunda metade do século XX será marcado pela chamada Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? Por que não é quente? A Guerra Quente seria uma guerra de proporções nucleares, atômicas. Então, tanto Estados Unidos quanto União Soviética possuíam ogivas nucleares, ou seja, as bombas atômicas. E isto impedia, de alguma forma, uma guerra direta entre essas nações nuclearizadas, com ogivas nucleares. E, então, na geopolítica mundial, os conflitos e a política, a luta pelo espaço, ela se deu de forma indireta, a partir, por exemplo, de uma influência, né? Por exemplo, os Estados Unidos incentivou, deu suporte à manutenção da Revolução Cubana, por exemplo. Estados Unidos e União Soviética tiveram um embate indireto, por exemplo, que foi a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos perdeu. Os Estados Unidos, ao contrário da União Soviética, teve uma presença direta, uma presença militar e efetiva, mas o Vietnã do Norte era apoiado pela China, né? Pela China, me parece, não pela União Soviética, mas pelo bloco comunista. É preciso dizer que também no século XX, a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, mas não devemos esquecer o papel que a China ocupou, sobretudo a partir da Revolução Cultural, nos anos 70, a retomada do Mao Tse-tung, que tinha, de alguma forma, perdido o poder internamente, e que retoma esse poder a partir da Revolução Cultural. Ele tinha feito a Revolução Chinesa lá em 1953, e em algum momento ali dentro do partido, há um momento em que ele, não é que ele perde o poder, mas ele deixa de ser uma figura tão influente. A Revolução Cultural representa uma retomada de Mao Tse-tung no poder da China, e aí é um momento que é uma nova etapa da Revolução Chinesa. Mas, enfim, então não esqueçamos da China, mas Estados Unidos e União Soviética se rivalizam. Basicamente, um bloco capitalista, Estados Unidos, um bloco socialista, União Soviética e China. Bom, então, o caso da Guerra da Coreia envolveu a China também. O caso, por exemplo, da Coreia do Norte, apoiado pela China, e a Coreia do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética financiavam as revoluções no mundo. Por exemplo, na África, em Angola, também teve um embate entre Estados Unidos e União Soviética. A Revolução Angolana foi uma revolução de caráter comunista, por exemplo, e que foi apoiado pelo bloco socialista.
O caso também nos anos 80 da Revolução Nicaragüense. Então, ao longo, no pós-Guerra Fria, a questão do Egito, por exemplo, o embate em relação ao Canal de Suez, que envolvia a Inglaterra, né, mas que os socialistas apoiavam o presidente Nasser, porque os Estados Unidos e também tinha interesse no controle do Canal de Suez, que o Canal de Suez é fundamental, porque é a passagem para o oceano, para o Mediterrâneo, né? Acho que liga ali o Mar da Arábia ao Mediterrâneo. Vocês podem ver isso no mapa. Então, era um lugar de passagem ali, o Canal de Suez, no Egito, era de fundamental importância. Então, todos esses embates envolvendo o Canal de Suez, a Guerra da Coreia, a Revolução Cubana, a Guerra Civil em Angola, a Revolução Angolana, a Revolução Nicaragüense, todas esses embates foram embates que se deram no pós-Segunda Guerra Mundial. E vejam, há um elemento muito importante a ser considerado aí, que vejam, o período pós-Segunda Guerra Mundial é um período de descolonização afroasiática. É um período onde, com a derrota de Hitler e do nazifascismo, não teve mais clima, não teve mais ambiente político para alguns, por exemplo, alguns regimes, né, colonialistas da França, da Inglaterra. Não esqueçamos, por exemplo, da Revolução Indiana, que demarca o fim do domínio britânico. Todos esses movimentos, a guerra em Angola, a China, a Revolução Chinesa, que é de 1953, a Revolução Cubana, todos esses conflitos estão no contexto da descolonização afroasiática. Porque com a derrota de Hitler e o que foi a ascensão do nazifascismo, com a derrota do nazifascismo, não havia mais ambiente político para a manutenção do poder colonial da Inglaterra, da França, das grandes nações coloniais no mundo europeu. E aí começaram a surgir guerras, revoluções, né? E exatamente nesse momento da descolonização afroasiática é que era o momento também da Guerra Fria. E aí Estados Unidos e União Soviética se rivalizando e financiando os movimentos de libertação, ou seja, tentando de alguma forma ter o controle sobre a descolonização. Por exemplo, a nação livre estaria sob qual ideologia, estaria alinhado a qual bloco? Então, Estados Unidos e União Soviética dividiram o mundo em duas esferas de influência para determinar quem teria o controle. Por exemplo, a União Soviética, quando é criada a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um braço militar do Ocidente, isso já era um alinhamento claro em uma aliança militar contra a União Soviética.
E a União Soviética cria uma espécie de um conjunto de países assim que formavam um cinturão, né? Uma espécie de uma blindagem para proteger a União Soviética, que envolvia a Romênia, que envolvia vários países, né? Então, o século XIX foi marcado pela Guerra Fria, por uma potencial ameaça nuclear. Quem viveu o período como eu, vivia assim, um pouco assustado, porque a qualquer momento poderia ser deflagrada uma hecatombe nuclear, um conflito nuclear, né? E haveria radiação, haveria o fim do mundo, basicamente. Claro que não é assim, mas nós imaginávamos que haveria condições de uma destruição. Mas, olha, o atual arsenal nuclear no mundo, alguns dados, tem o potencial para destruir o planeta mais de 30 vezes, aniquilar o planeta. Então, Hobsbawm, na Era dos Extremos, ele fala a Era dos Extremos ao século XX, que foi nesse século que o homem desenvolveu a sua tecnologia ao ponto de criar a sua própria destruição, ou seja, potencialmente a sua própria destruição, né? Porque até então, como destruir o planeta? O homem não tinha um poder titânico a ponto de determinar, vou destruir o planeta. Mas a partir do século XX, o homem tem meios para aniquilar o planeta, para devastar toda a forma de vida. Então, isso é preciso ser considerado. Bom, falei bastante, vamos ao livro, né? Vamos ao livro. Muito bem. Ele começa assim: os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não formam um período homogêneo, único na história do mundo. Como veremos nos capítulos seguintes, dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 1970. Ver capítulos 9 e 14. Apesar disso, a história desse período foi reunida sobre um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. O constante confronto das duas potências que emergiram da Segunda Guerra Mundial na chamada Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar razoavelmente como uma Terceira Guerra Mundial. É interessante, né? Porque a ameaça nuclear soou para a Guerra Fria, soou com uma Terceira Guerra Mundial. Embora uma guerra muito peculiar, porque não foi um confronto direto, foi um confronto indireto, com tanto Estados Unidos e União Soviética financiando revoluções e contra-revoluções no planeta. É o que eu falei da Guerra da Coreia, é o que eu falei da Revolução Cubana, é o que eu falei da crise do Canal de Suez. Isso tem até a ver com a Guerra da Argélia, na África, tem a ver com a Revolução Chinesa, tem a ver com muita coisa, né? A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se poderia encarar razoavelmente como a Terceira Guerra Mundial, embora uma guerra muito peculiar, pois, como observou o grande filósofo Thomas Hobbes, a guerra consiste não só na batalha ou no ato de lutar, mas no período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. A Guerra Fria, isso é chamado entre os estrategistas de guerra de dissuasão. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, que dominou o cenário internacional na Segunda
metade do breve século XX, foi sem dúvida um desses períodos. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que acreditava-se firmemente podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. É o que eu falei, nosso sono era intranquilo, porque nós imaginávamos que poderia surgir uma catástrofe nuclear e que poderia destruir o planeta. Basicamente isso. Na verdade, mesmo os que não acreditavam em qualquer um dos lados pretendiam atacar o outro. Achavam difícil ser pessimistas, pois a lei de Murphy é uma das mais poderosas generalizações sobre as questões humanas. A lei de Murphy diz o seguinte: se algo pode dar errado, mais cedo ou mais tarde, vai dar. Né? À medida que o tempo passava, mais e mais coisas podiam dar errado, política e tecnologicamente. Num confronto nuclear permanente, baseado na suposição de que só o medo da destruição mútua inevitável, adequadamente expresso na sigla MAD, das iniciais expressão em inglês Mutually Assured Destruction, impediria um lado ou outro de dar sempre o pronto sinal para o planejado suicídio da civilização. Não aconteceu, mas cerca de 40 anos pareceu uma possibilidade diária. Então, o homem que viveu, ou a mulher que viveu ali no final dos anos 70, no início dos anos 80, tem isso bem, se lembra, tem isso bem claro. Né? É como se toda noite a gente fosse dormir com uma espada sobre as nossas cabeças. Né? Poderia ocorrer uma catástrofe nuclear a qualquer momento. Então, a peculiaridade da Guerra Fria era de que, em termos objetivos, não existia perigo iminente de guerra mundial. Mais que isso, apesar da retórica apocalíptica de ambos os lados, mas, sobretudo, do lado americano, os governos das duas superpotências aceitaram a distribuição global de forças do fim da Segunda Guerra Mundial, que equivalia a um equilíbrio de poder desigual, mas não contestado em sua essência. A União Soviética controlava uma parte do globo, ou sobre ela exercia predominante influência. A zona ocupada pelo Exército Vermelho e outras forças armadas comunistas no término da guerra, e não tentava ampliá-la com o uso da força militar. Os Estados Unidos exerciam controle e predominância sobre o resto do mundo capitalista, além do hemisfério norte e oceanos, assumindo o que restava da velha hegemonia imperial das antigas potências coloniais. Em troca, não intervinha na zona aceita da hegemonia soviética. Na Europa, linhas de demarcação foram traçadas em 1943 e 1945, tanto a partir de acordos em várias conferências de cúpula entre Roosevelt e Churchill, quanto pelo fato de que só o Exército Vermelho podia derrotar a Alemanha. Havia definições, sobretudo acerca da Alemanha e da Áustria, as quais foram solucionadas pela divisão da Alemanha. Segundo as linhas das forças de ocupação orientais e ocidentais e a retirada de todos os beligerantes da Áustria, certo? Esta se tornou uma espécie de segunda Suíça, um pequeno país comprometido com a neutralidade, invejado por sua persistente prosperidade e, portanto, descrito corretamente como chato. A União Soviética aceitou com relutância Berlim Ocidental como um enclave dentro do seu território alemão, mas não estava preparada para lutar pela questão. É que foi dividido Berlim porque tanto os russos chegaram, os soviéticos chegaram primeiro. Foram eles que cercaram o bunker de Hitler, e aí isso levou Hitler ao suicídio.
Então, os Estados Unidos chega depois. Então, eles dividem Berlim. E é em Berlim que é construído o muro que separa a Berlim ocidental, capitalista, britânica, estadunidense, da Berlim Oriental, que é Berlim influenciada pela União Soviética, a Berlim Oriental. E a Alemanha ficou dividida até 1989, com a queda do Muro de Berlim, que foi um movimento popular, onde as pessoas foram, já com o enfraquecimento do regime da União Soviética, a União Soviética já dando sinais de debilidade política e social, e econômica também. Isso permitiu as pessoas irem no muro do lado ocidental e derrubar esse muro, que foi um símbolo do final da Guerra Fria. Que para muitos, a Guerra Fria ela finaliza com a queda do Muro de Berlim. Eu já penso o contrário. A Guerra Fria ela só acaba com a dissolução da União Soviética em 1991. Por que ela? Porque aí acaba a Guerra Fria mesmo. Porque até, muito embora a queda do Muro de Berlim seja uma sinalização da debilidade e, sobretudo, da ruína do poder soviético, o que demarca claramente que os Estados Unidos será o único país hegemônico a partir, sobretudo no século XXI, que estava ali, logo ali. Mas, vejam, e é 91 também, com a dissolução da União Soviética, que os países capitalistas se reúnem, estabelecem o chamado Consenso de Washington, que seria uma nova ordem mundial, onde inclusive os países da periferia tinham que aceitar aquelas determinações do âmbito capitalista, né? E se não aceitassem, sofreriam restrições, sofreriam embargo, sofreriam todo tipo de pressão. Os anos 90 e, sobretudo, o século XXI, marca a ascensão dos Estados Unidos como uma nação hegemônica, que vence a Guerra Fria, né, basicamente. Então, na Europa, as linhas de demarcação foram traçadas. Aí no parágrafo seguinte, a situação fora da Europa era menos definida, a não ser pelo Japão, onde os Estados Unidos, desde o início, estabeleceram uma ocupação completamente unilateral, que excluía não só a União Soviética, mas qualquer outro co-beligerante. O problema é que o fim dos velhos impérios coloniais era previsível, e, na verdade, em 1945, considerado iminente na Ásia, mas a futura orientação dos novos estados pós-coloniais não estava nada clara. Foi o que eu falei. Já era certo que muitos países que eram até então dominados por França, que até então eram dominados pela Inglaterra, que era o caso da China, iriam, de alguma forma, romper os laços coloniais, iam buscar a sua independência, que não aceitariam mais ser colônias. Agora, como os Estados Unidos e a União Soviética eram as potências emergentes da Segunda Guerra Mundial, isso envolveu uma luta essa luta pela independência colonial foi muito marcado pela rivalidade Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e socialismo. Um claro exemplo é a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos perde, e o Vietnã muito influenciado pela China, que tinha
buscado a sua revolução socialista, que já tinha alçado a independência, com Chiang Kai-shek, mas, sobretudo, em 1953, marca a ascensão do regime socialista, né, comunista, na China. E a China passa a ser um grande ator ali na região da Ásia. Tanto é verdade que 10 ou 15 anos depois, a China estará presente tanto na guerra do Camboja quanto na guerra do Vietnã, combatendo o capitalismo. E se você vê, os Estados Unidos enviam tropas, soldados, e se envolve diretamente nesta guerra. Envolve diretamente nesta guerra. A guerra da Coreia tem a ver também com a China, a Coreia do Norte, financiada e apoiada pela China, a Coreia do Sul, financiada pelos Estados Unidos, e foi uma guerra que terminou em espécie de um empate. E esse empate, oficialmente, nunca foi declarado o fim dessa guerra. Então, essa guerra ocorre ainda hoje. Ela aconteceu em 1953, por aí, início dos anos 50. Oficialmente, Coreia do Norte e Coreia do Sul estão em conflito, ainda hoje. Tá? Então, vamos lá. Como veremos no capítulo 12 e 15, foi nessa área que as duas superpotências continuaram a competir por apoio e influência durante toda a Guerra Fria. E por isso foi a maior zona de atrito entre elas, aquela onde o conflito armado era mais provável e onde, de fato, irrompeu. Ao contrário do que ocorrera na Europa, nem mesmo os limites da área sob o futuro controle comunista podiam ser previstos, quanto mais acertados de antemão, por negociações ainda que provisórias e ambíguas. Assim, a União Soviética não queria muito a tomada do poder pelos comunistas da China, mas ela se deu a si mesma. Então, China e União Soviética se rivalizavam. Claro, a União Soviética era mais poderosa que a China, mas a China procurava manter uma autonomia relativa em relação à União Soviética. Né? E quem escreve isto está nesse livro aqui, ó. Eu tenho vários livros sobre a China, mas este livro aqui, ó, basicamente este livro, que é Henry Kissinger, né, sobre a China, Henry Kissinger. Livro bem interessante. Henry Kissinger foi secretário de Estado do governo Richard Nixon. É alguém que organizou o que foi o marco da diplomacia da Guerra Fria, que é a visita de Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, à China, visitando o Mao Tse-tung, que foi um gesto muito importante para o início do diálogo entre China e Estados Unidos, isto no contexto da Guerra Fria, hein? No contexto da Guerra Fria. É bem interessante mesmo. Bom, vamos lá. De fato, a situação mundial se tornou razoavelmente estável pouco depois da guerra, e permaneceu assim até meados da década de 1970, quando o sistema internacional e as unidades que o compunham entraram em outro período de extensa crise política e econômica. Até então,
as duas superpotências aceitavam a divisão desigual do mundo, faziam todo esforço para resolver disputas de demarcação, sem um choque aberto entre as suas forças armadas que pudesse levar a uma guerra. E, ao contrário da ideologia e da retórica da Guerra Fria, trabalhavam com base na suposição de que a coexistência pacífica entre elas era possível a longo prazo. Na verdade, na hora da decisão, ambas confiavam na moderação uma da outra, mesmo nos momentos em que se achavam oficialmente à beira da guerra, ou mesmo janela. Assim, durante a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, em que os americanos se envolveram oficialmente, mas os russos não, Washington sabia que pelo menos 150 aviões chineses eram, na verdade, aviões soviéticos com pilotos soviéticos. A informação foi mantida em segredo porque se supunha corretamente que a última coisa que Moscou queria era a guerra. Ou seja, esse é um período, é interessante isso, porque a União Soviética, então, participou de forma indireta da Guerra da Coreia, onde se supunha que era só a China, porque ali é uma área de influência da China. Tinha essa também, quer dizer, a União Soviética havia áreas de influência dela, que era a Europa, onde a China não se metia, e havia áreas de influência da China onde a União Soviética não se metia. Então, União Soviética e China eram as duas grandes potências do bloco comunista, socialista, assim. Então, vamos lá. Até a década de 1970, esse acordo tácito de tratar a Guerra Fria como uma paz fria se manteve. A União Soviética sabia, ou melhor, percebera, já em 1953, quando não houve reação dos tanques soviéticos, que restabeleceram o controle diante de uma séria revolta operária na Alemanha Oriental. E os apelos americanos para fazer retroceder o comunismo não passava de histrionismo radiofônico. Daí em diante, como confirmou a Revolução Húngara de 1956, o Ocidente se manteria fora da região de domínio soviético. A Guerra Fria, que de fato tentou corresponder à sua retórica de luta pela supremacia ou aniquilação, não era aquela em que decisões fundamentais eram tomadas pelos governos, mas a nebulosa disputa entre os seus vários serviços secretos, reconhecidos e não reconhecidos, que no Ocidente produziu esses tão característicos subprodutos da tensão internacional. A ficção de espionagem e assassinato clandestino. Nesse gênero, os britânicos, com James Bond, de Ian Fleming, e os heróis agridoces de John le Carré. Ambos tinham trabalhado nos serviços secretos britânicos, mantiveram uma firme superioridade, compensando assim o declínio de seu país no mundo do poder real. Contudo, a não ser em alguns dos países mais fracos do terceiro mundo, as operações da KGB, da CIA e os órgãos semelhantes eram triviais em termos de verdadeira política de poder, muito embora muitas vezes dramáticas. Terá havido, nessas circunstâncias, verdadeiro perigo de guerra mundial em algum momento desse longo período de tensão, a não ser, claro, pelo tipo de acidente que inevitavelmente ameaça os que patinam muito tempo sob gelo fino? Difícil dizer. Provavelmente o período mais explosivo foi aquele entre a enunciação formal da doutrina Truman, em março de 1947, e diz o seguinte: creio que a política dos Estados Unidos deve ser a de apoiar os povos livres
que resistem às tentativas de subjugação por minorias armadas ou por pressões de fora. A doutrina Truman, do presidente Harry Truman, o mesmo presidente que ordenou o ataque a Hiroshima e Nagasaki com bombas nucleares, e que era o vice do presidente Franklin Roosevelt, que morre antes do final da guerra, e ele é reeleito, eu acho que a partir de 45 ou 46, e ele lança a sua doutrina, a doutrina Truman, de março de 1947, que preconiza exatamente isso, quer dizer, os Estados Unidos irão intervir no teatro global, dentro do processo das descolonizações, irá encontrar aliados, irá financiar, irá estabelecer uma esfera de influência nessa nova guerra, que não era uma guerra direta, que era uma guerra indireta, que Hobsbawm afirma que pode ser considerada a Terceira Guerra Mundial, até mesmo porque a definição de guerra pressupõe uma guerra de posições, uma chamada dissuasão, uma guerra dissuasiva, uma guerra indireta, enfim. Então, em abril de 51, quando o mesmo presidente americano demitiu o general Douglas MacArthur, comandante das forças americanas na Guerra da Coreia, que levou sua ambição militar longe demais. Esse foi o período em que o medo americano de uma desintegração social ou revolução social nas partes não soviéticas da Eurásia não era de todo fantástico. Afinal, em 1949, os comunistas assumiram o poder na China. Por outro lado, os Estados Unidos, com quem a União Soviética se defrontavam, tinham o monopólio das armas nucleares e multiplicavam declarações de anticomunismo militantes e agressivas. Enquanto surgiam as primeiras fendas na solidez do bloco soviético com a saída da Iugoslávia de Tito em 1948, além disso, em 1949 em diante, a China esteve sob um governo que não apenas mergulhou imediatamente numa guerra fria, numa guerra da Coreia, desculpa, como, ao contrário de todos os outros governos, se dispunha de fato a enfrentar um holocausto nuclear e sobreviver. Qualquer coisa poderia acontecer. Assim que a União Soviética adquiriu armas nucleares, 4 anos depois de Hiroshima, no caso a bomba atômica, em 1949, 9 meses depois dos Estados Unidos, no caso da bomba de hidrogênio, de 1953, as duas superpotências claramente abandonaram a guerra como instrumento de política, pois isto equivalia a um pacto suicida. Não está muito claro se chegaram a considerar seriamente a possibilidade de uma ação nuclear contra terceiros. Os Estados Unidos, na Coreia, em 1951, e para salvar os franceses no Vietnã, em 1954, a União Soviética contra a China, em 1969, mas, de todo modo, as armas não foram usadas. Contudo, ambos usaram a ameaça nuclear, quase com certeza, sem intenção de cumpri-la. Em algumas ocasiões, os Estados Unidos, para acelerar as negociações de paz na Coreia e no Vietnã, a União Soviética, para reforçar a Grã-Bretanha, a União Soviética, para forçar a Grã-Bretanha e França a retirar-se de Suez em 1956, infelizmente, a própria certeza de que nenhuma das superpotências iria de fato querer apertar o botão nuclear tentava os dois lados a usar gestos nucleares
para fins de negociação. Ou seja, é uma espécie de uma guerra dissuasiva. É uma guerra que não é uma guerra direta, mas se explode uma bomba lá para mostrar o seu potencial, sua capacidade de, de ação e de reação. E era uma ameaça clara. Então, as pessoas ficavam dentro da política externa dos países, isso era visto como uma ameaça. Então, estava muito próximo, e algumas vezes esteve próximo de um conflito nuclear, de fato. Por exemplo, hoje a Coreia do Norte, quando ela tem algum objetivo ou está sofrendo algum tipo de embargo, dispara um míssil, né? Mostra que está testando mísseis. E há um alarme disto na comunidade ocidental. O mesmo caso do Irã, que o Irã estava enriquecendo o urânio, e o urânio é a matéria-prima para a fabricação da bomba de ogivas nucleares. O embate ali entre a Ucrânia, envolvendo a Ucrânia e a Rússia. A Ucrânia possui ogivas nucleares, a Rússia também. O caso dos embates entre a Índia e o Paquistão. A Índia possui a bomba nuclear, o Paquistão também. O fato é que a era atômica ela foi iniciada a partir ali dos testes em 1944, no deserto ali dos Estados Unidos, acho que do Novo México, se não me engano. Teve o seu momento ali no ataque a Hiroshima e Nagasaki, onde as ogivas nucleares foram lançadas nessas duas cidades chinesas, forçando japonesas, desculpe, estou um pouco japonesa, Hiroshima e Nagasaki, no Japão, certo? E essas bombas foram lançadas para forçar os japoneses a se entregarem, né, a se renderem, e este gesto, esse ataque nuclear marcaria o fim definitivo da Segunda Guerra Mundial. Então, vejam, é um momento de... A era nuclear, ela não terminou. A Guerra Fria terminou, mas a era nuclear, ela não terminará tão pouco, tão cedo. Por quê? As ogivas nucleares, elas são compostos radioativos. Pode ocorrer um lixo atômico, a desativação e o descarte desse material. Isso pode ocorrer, mas os países não farão isto, porque os países que já detêm o arsenal atômico, abrir mão desse arsenal atômico é você abrir a possibilidade de possuir um instrumento, um artefato, uma arma letal que pode induzir o seu inimigo ou pode fazer o seu inimigo pensar duas vezes antes de atacar, antes de te atacar. E, enfim, é sempre uma preocupação, e é isto que nós herdamos da Guerra Fria, né, o arsenal nuclear. E a Rússia possui, né, ogivas nucleares, a Ucrânia possui, Índia, Paquistão.
Há quem diga que Israel possui a bomba atômica, Estados Unidos, China, Coreia do Norte, o Irã estava enriquecendo, por isso que os Estados Unidos não queria que o Irã chegasse à bomba nuclear, porque se o Irã chega à bomba nuclear, isso daria ao Irã um novo status político na região, ao ponto de oferecer uma nova reconfiguração de poder na região. Seria um país não alinhado aos Estados Unidos e que teria a bomba atômica. E no caso de Israel ter a bomba atômica, você teria duas nações rivais, uma islâmica, outra judia. Você teria a possibilidade de um ataque nuclear. É preciso lembrar também a invasão do Afeganistão pela União Soviética, em 1980, que marca aí, que está no contexto da Guerra Fria, E vejam, foi os Estados Unidos bancou Osama Bin Laden para lutar contra os soviéticos que invadiram o Afeganistão em 1980. Osama Bin Laden, que se supõe foi o responsável pela explosão das torres do World Trade Center. Um outro conflito típico da Guerra Fria também foi o conflito Irã-Iraque. O Iraque foi financiado pelos Estados Unidos. Saddam Hussein, que foi considerado inimigo dos Estados Unidos, foi uma criação da CIA dos Estados Unidos contra a Revolução Iraniana de 1977, liderada pelo Ayatollah Khomeini. Por quê? Porque o Irã era influenciado pelos Estados Unidos através da manutenção e do apoio ao Shah Reza Pahlavi, mas que é retirado do poder em 1979 pelos ayatollahs, e aí tendo como líder supremo o Ayatollah Khomeini. E aí, então, a guerra Irã-Iraque foi uma tentativa de uma contra-revolução, ou seja, o Iraque atendia ao interesse dos Estados Unidos, e Saddam Hussein era apoiado pelos Estados Unidos neste momento. Depois virou um inimigo. Essa guerra do Irã e Iraque, se eu não me engano, vai até 1987, 88, por aí. Ela dura quase, ou até 1989. É uma guerra que vai ocupar boa parte dos anos 80. E é interessante que em 1990, depois do fim da guerra, quando Saddam Hussein invade ali o Kuwait, né, o Golfo Pérsico, ali, o que fica no Golfo Pérsico, o Kuwait, Saddam Hussein vira inimigo mortal dos Estados Unidos. E aí você tem a Guerra do Golfo, né, a Primeira Guerra, e depois, em 2013, 13 anos depois, 13 anos depois, você tem a Guerra do Iraque, né, onde Saddam Hussein é removido do poder, de fato,
e perde poder e é julgado no tribunal e acaba sendo enforcado, enfim. Mas tudo isto faz parte do contexto da Guerra Fria. O Muro de Berlim, a guerra Irã-Iraque, a invasão da União Soviética no Afeganistão, a Revolução Cubana, o embargo a Cuba, que perdura até hoje esse embargo a Cuba. Tudo isso está lá na Guerra Fria. A Revolução Cubana é de 1959. Cuba era considerado quase que uma Costa Rica, um estado satélite dos Estados Unidos, onde a máfia nos Estados Unidos tinha os seus cassinos, tinha os seus a prostituição, os cassinos. Então era uma espécie de playground aí dos Estados Unidos, e a Revolução Cubana acabou com tudo isso, derrubando o aliado dos Estados Unidos, que era Fulgêncio Batista. Então, a Guerra Fria é um momento que define, inclusive, muitos aspectos do século XXI. Né? E hoje nós observamos a Rússia como um herdeiro da União Soviética, embora a Rússia não seja mais comunista, a Rússia é um país de orientação política, econômica e social capitalista, um país capitalista hoje, mas na geopolítica internacional é um país que é um oponente dos Estados Unidos, mas há um contexto hoje da eleição de Donald Trump, que a Rússia, hoje está comprovado que a Rússia influenciou decisivamente na eleição de Donald Trump, mas a Rússia se coloca como um grande rival, como herdeiro da União Soviética, né? Não que seja comunista mais, isso não está, mas um herdeiro do poder soviético em relação ao legado político, de força, a um legado atômico também. Cuba sofre um embargo, a administração Obama tentou estabelecer laços e diálogos para determinar o que seria o fim, né, desse embargo econômico, dessa rivalidade que vem desde a Revolução Cubana, em 1959. Enfim, e nós vivemos ainda algumas... A Coreia do Norte, por exemplo, é uma ditadura, mas ela surge a partir da Guerra da Coreia, 1950, 1953, como vocês puderam ver. Tá bom? Então, basicamente, esta aula, leiam essa parte aí da Guerra Fria, essa primeira parte, tá bom? Na semana que vem, nós vamos trabalhar esta segunda parte, aí, a parte 2, tá? Parte 2. Vamos trabalhando com Eric Hobsbawm ainda por um bom tempo aí, tá bom? Um grande abraço a vocês, obrigado pela atenção e até mais.